Nem tudo pode, mas você pode. Seja bem-vinda ao meu primeiro episódio de algo que eu criei com muito carinho para você. E hoje eu falo que eu sempre quis ter um programa de televisão. E eis-me aqui, com o meu programa de televisão. E vamos ao nosso primeiro convidado, que é um grande amigo, alguém que eu admiro muito. E eu até anotei aqui a biografia dele, porque tem bastante informações ao seu respeito. Primeiro, ele é um grande retratista brasileiro, é especialista em posicionamento e imagem. Ele é conhecido por capturar a essência de grandes personalidades, inclusive eu, tá? Ao longo de sua trajetória, ele produziu retratos históricos que marcaram sua carreira. Além de fotografia, desenvolveu uma metodologia única que auxilia pessoas e profissionais a elevarem a sua imagem e presença. Quem é essa pessoa? Mas, antes disso, o que o trouxe aqui, diante de tudo isso que ele construiu, foi quando ele descobriu que o seu trabalho valia menos que as panelas Le Creuset. Obrigado, Leila. Fico muito feliz aqui de estar contigo e com as meninas do camarim. João, um prazer imenso. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E prazer. Eu já quero começar aqui sabendo dessa história, né? E acho que para elas é importante também entender o que te trouxe até aqui. Hoje você é um cara que fatura milhões, mas a tua vida não começou assim. Eu quero entender o que te motivou. Você sempre foi um cara ambicioso. O que te motivou de fato a chegar aqui hoje? E assim, gente, a armadura, olha aqui, ó. Lustradíssima. Eu lembro a primeira vez que a gente se encontrou, Sim. Você me fez uma pergunta, Leila, você acha que esse traje tá bom? E não hoje tava. Assim, e hoje ele dá aula, né? Mas me conte, como é que foi essa trajetória, João? A história das panelas é um fato curioso. Sim. Então, na verdade, quando eu comecei, na verdade, eu sempre tive uma veia artística. Então, desde pequeno, eu sou autodidata, toco piano, desenho, e sempre comentavam isso, né? Só que a minha família, é uma família de militares. E eles queriam que eu fosse militar. Não sabia disso. Os Mena Barreto. Meu nome é João Manuel Mena Barreto Neto, que é o nome do meu tetravô. Caramba, João, quase não cabia na certidão. Exato, por isso que eu uso João Mena, né? É o mais fácil. Então, queriam que eu fosse militar, depois advogado, e eu nunca quis ir para essa linha comum. Tanto que lá atrás eu fiz publicidade e propaganda, só que eu fiz 2 anos de publicidade, quase 3 anos, quando eu entendi que os meus professores não tinham dinheiro. Eles não eram ricos, prósperos, e eu olhava assim, cara, se eu tô aqui, é para fazer dinheiro. Sim. E eu tô aprendendo com quem não tem dinheiro. Então, tem alguma coisa errada. Aí eu larguei a faculdade e comecei a empreender. Então, sempre fui ambicioso. Tanto que teve uma época que eu comecei a aprender mágica. E eu sou mágico, né? Claro, tu não sabia. Tu não trouxe aí umas cartas? Não trouxe. Eu sou um mágico aposentado. É mesmo? Mas, sim, eu trabalhei 2 anos como mágico, estudei 6 anos de mágica, então todo esse repertório me ajudou em tudo isso que eu faço hoje. Já é quase uma década trabalhando com imagem e meia década trabalhando com posicionamento. Então é muito, digamos assim, já tá na identidade, né? Depois que você faz tanto tempo Sim. Aquilo, e a gente sempre vai se aprimorando. Só que uma década trabalhando com imagem que eu falo é fotografia. Porque eu comecei trabalhando como fotógrafo, né? Eu sou retratista, mas eu trabalhava com casamento, 15 anos, aniversários... Tudo. Você topava tudo que aparecia. Tudo que aparecia. Inclusive as panelas. Inclusive produtos, né? Então eu fotografava produtos. E cobrava pouco. Cobrava assim, digamos, R$100, R$200. E várias vezes eu identifiquei que eu estava sendo desvalorizado. Mas não é aquela coisa de você identifica que você está sendo desvalorizado, você percebe que você está se desvalorizando. Uhum. Já aconteceu contigo? Com certeza. Eu estou me desvalorizando. Quando que aconteceu isso? Algumas vezes. Uma da panela que eu vou contar. Teve uma outra vez que eu fotografei um aniversário de 1 ano. E aí eu fui contratado, eu cobrei assim em torno de uns R$800 para fotografar esse aniversário. E quando eu cheguei lá, era assim um negócio extremamente luxuoso. O tiozinho da pipoquinha, ele deve ter cobrado mais caro que eu. Era assim, absurdo. E ali eu vi que eu tava me desvalorizando. Uhum. O da panela foi a mesma coisa. Eu fui contratado, cobrei uns R$200 para fotografar produtos.
Quando eu cheguei lá, tinha um jogo de panelas. Isso lá, você morava na Bahia nessa época? No interior da Bahia. Eu sou Ah. gaúcho, mas eu morei durante 7 anos na Bahia. E aí, me contratou, cheguei lá, as panelas montadas, e aí eu perguntei pra ela, o que são essas panelas, né? Curioso, Aham. porque, cara, as panelas bonitas, né? São as panelas da Le Creuset, um jogo desse aqui é R$9.000. E eu fiquei, caramba, R$9.000, eu tô cobrando R$200 pra fotografar as panelas. Eu me senti muito humilhado pelas panelas. Eu já fui humilhado por pessoas, mas foi a primeira vez que eu fui humilhado pelas panelas. E ali eu vi que eu tinha que mudar. Porque eu fotografava e eu pensei, tá, mas peraí, por que aquelas panelas custam R$9.000? E eu comecei a buscar esse mundo do luxo. Uhum. E do alto valor, do alto ticket. E comecei a estudar sobre isso. Eu já tinha meio que alguns estudos sobre a mente humana, porque eu era mágico. Sim. Então, rapport, todas essas besteiras aí eu já sabia. Uhum. Né? Só que essa questão de se valorizar, diferenciar, a parte do psicológica, do posicionamento, foi ali que eu comecei a me aprofundar. Né? Isso faz o quê? Faz uns 8 anos. 8 a 7 anos. Então lá eu já comecei a valorizar mais o meu trabalho, comecei a fazer técnicas de posicionamento, estratégias. E aí, o que eu cobrava R$200, eu comecei a cobrar, digamos, para fotografar produtos, R$2.000. Para fotografar retratos, 4.000. Para fotografar 15 anos, 15.000. Casamento, etc. Então, ali começou. Isso faz 7 anos. Né? Então, hoje, eu já vendo os meus trabalhos de posicionamento e retratos por mais de R$80.000. Né? 80, 150, dependendo do projeto que a pessoa precisa. Então, mas foi ali que começou. Começou com essa humilhação, né, pelas panelas, que eu olhei e vi, cara, não é possível. Só que o mais interessante disso tudo é o que a gente precisa fazer para diferenciar, né, digamos, a nossa personalidade. Porque diferente dos objetos, nós somos pessoas. Sim. Então, por exemplo, hoje você é super valorizada no que você faz. Você é a autoridade máxima nisso. Uhum. Então, o que você fez para conseguir chegar lá? Então, é isso que eu ajudo as pessoas, porque se eu conseguir lá atrás, na Bahia, eu pensei, cara, eu vou trabalhar diretamente com isso. Sim. Ajudando as pessoas a se posicionarem e encontrarem a essência delas, porque eu tenho propriedade para falar, né? Já que eu cobro o que eu cobro. Tudo que a gente ensina já foi testado em nós. Eu falo, é tudo Exato. provado em nós. Então, não é algo que você leu e aí tá tentando ensinar, mas continua. Exatamente. E também porque eu não estava no digital ainda, e Sim. todos os serviços high ticket que eu vendia eram serviços físicos. Uhum. Isso é uma necessidade que eu vejo muito dos profissionais que me buscam hoje. Porque hoje a gente tem muitas pessoas que têm cursos, né? Vende curso na internet. Como vender isso, como vender aquilo, como vender aquilo outro. Só que daí você olha o histórico dessa pessoa e ela nunca fez venda nenhuma. Ela vende curso. Sim, Né? sim. E nada contra vender curso. Eu vendo curso. Sim. Só que a questão toda é o que nós podemos ensinar na prática. Então, por exemplo, um médico, um arquiteto, uma dentista, uma engenheira, sei lá. Como que ela faz para valorizar o serviço dela, fazendo com que a percepção das pessoas aumentem sobre ela. Então, é sobre isso. Posicionamento é sobre isso. E a questão da panela, tu pega assim, um objeto que pode quebrar, pode acontecer qualquer coisa, ela não tem personalidade real. Como é que ela pode cobrar R$9.000? Então, eu comecei a pensar assim, Leila, é inadmissível que um profissional bom cobre menos que uma panela. Pelo amor de Deus, é inadmissível isso. Ou menos que um iPhone. Sim. Aí a pessoa vai lá, compra um iPhone, que é um objeto inanimado, e ela tá cobrando R$200 pela consulta dela, pelo amor de Deus. Exatamente. Isso aí não pode acontecer. Então existem estratégias que fazem com que a pessoa ela consiga dar a volta por cima e começar a fazer dinheiro com o talento dela. Mas tem uma questão aí de baixa autoestima, né, João, muito presente também nesse lugar de não conseguir se ver como algo valioso. Você passou por isso? Mas com certeza. Meu apelido era figurante. Quando eu era pequeno, né? Meu apelido era figurante, eu era extremamente tímido, introspectivo. Eu sou introspectivo, né? Acho que você já mudou bastante, vai, João? Não, introspecção eu ainda tenho. Tá. Né? É muito dessa questão da parte sensível. Tá. Então eu gosto de, às vezes, ficar sozinho, ficar na caverna ali. É artista, né? Artista é isso. Só que eu lembro que eu achava que isso era uma fraqueza. Até que o meu pai chegou pra mim e falou assim, ó, existe um poder na introspecção. E pra mim as coisas começaram a mudar, até inclusive em como eu ensino as pessoas hoje. Eu falo pra elas assim, ó, você tem um poder que você não imagina.
que ela está, às vezes, mascarada como fraqueza. Sim. Então a pessoa às vezes acha que é tímida, mas quando vê ela é só introspectiva, só que é um alto foco que ela pode colocar numa coisa pra prosperar. Pra você ter ideia, por que eu larguei a mágica? Porque uma vez eu fui fazer um orçamento de mágica, né? Eu fazia assim, ó, eu trabalhei 6 meses em casas de apostas, fazendo demonstração de trapaça, gambling, né? E depois trabalhei 1 ano fazendo close-up magic, né? Que é mágica próxima, assim, então é com cartas, né? Com moeda. Legal. E aí uma vez eu fui fazer um orçamento para uma festa infantil, e aí um cara chegou e falou assim, então você que é o palhaço? E ali eu me senti mega humilhado. E ali eu larguei a mágica. E depois de alguns anos, eu vi um amigo meu que prosperou muito com a mágica. E aí eu pensei assim, cara, eu só não prosperei porque eu desisti. Sim. Então eu decidi que eu nunca mais ia largar nada por o que os outros pensam, ou humilhação, o que quer que seja. E foi o que eu fiz com a fotografia. Porque a fotografia, tu tá lá ajoelhado fotografando a pessoa. Entende? Tu tá se agachando ali, só que eu pensei, cara, eu tenho como ser rico nessa profissão. E João, você assim, só um parêntese, o João é um cara que eu já falei isso para você várias vezes e volto a repetir, porque fotografia é algo, eu também tenho formação em fotografia, Sim. e esse olhar minucioso que a fotografia traz pra gente é algo do detalhe mesmo. Só que o João, ele retrata a alma da pessoa. Eu sempre falo isso, quando você faz as minhas fotos, e todo mundo te fala isso, né? São fotos assim, porque a foto em si, a imagem, ela tem que trazer ali a mensagem do que o cara está sentindo na hora. A imagem tem esse poder, né? Sim. Dentro da história. E o João é um cara que retrata a alma das pessoas. Então, não tinha como você não dar certo. Ah, obrigado. Porque realmente é um trabalho muito minucioso, assim, do Sim. detalhe e com muito amor. Mas eu queria entender, qual foi a tua virada dentro disso, assim? Você continuou, quem foi a primeira pessoa que você fotografou que você falou, nossa, agora alguém me descobriu? Foi no digital, foi fora? Sempre acontecia isso. Eu achava assim, agora vai, e nunca ia. Uma vez eu retratei artistas da Globo, eu pensei, cara, agora vai. Não, fiquei 1 ano na Pindaíba, lá, sofrendo. Entendeu? Então, nunca, assim, todas as pessoas que eu retratei, eu pensava, cara, isso de alguma forma vai me ajudar, porque é o portfólio que eu tô construindo. Só que eu acredito que vai muito das decisões que você toma no caminho, das conexões reais que você tem. Então não adianta simplesmente eu lá e retratar uma pessoa se não existe uma conexão real com aquela pessoa, que de repente ela pode me ajudar a ir pro próximo nível. Então uma coisa que eu sempre buscava, Leda, inclusive com você e com as pessoas, é aprender com essas pessoas. Então todas as pessoas que eu retrato hoje, eu aprendo com elas. Por quê? O retrato, ele tem muito dessa questão interna, do interno pro externo. Eu não acho assim, eu sei que é romântico falar, é sua alma, é sua essência, eu não vejo dessa forma. Sou eu com o meu olhar romântico. Eu vejo assim, que eu retrato o potencial daquela pessoa o máximo possível. Mas é isso, é o potencial a potência mesmo. dela, assim, que eu quero mostrar na lente. E quando eu comecei essa questão de retratos, era assim, não tinha muito no Brasil, tanto que eu formei muita gente. Né? Até backdrop, com textura, não tinha muito, sabe? Sim, que é uma assinatura. Tinha antigamente, só que depois sumiu. Né? Tinha um retratista muito famoso lá no Rio Grande do Sul, nos anos 60, que era o Selma Breitman. E retratistas ao redor do mundo que eu me inspirava e olhava assim, cara, eu tenho que trazer isso de volta. Por quê? Porque eu acredito, Leila, e acredito que você... Eu quero saber a sua opinião disso. Sim. Mas que a pessoa, ela tem que observar aquilo que falta no mundo, que ela pode contribuir e que está dentro da personalidade dela. Então, por exemplo, a minha personalidade, ela é mais clássica, mais tradicional, ela é mais voltada para essa questão artística. Então eu pensei, como é que eu posso contribuir com o mundo através dessas qualidades? Porque defeito todo mundo tem, eu tenho um monte. Então eu não vou poder ficar olhando para os defeitos, eu tenho que olhar para as qualidades e trazer para o mundo. Então foi mais ou menos isso que eu fiz, tanto com o retrato, como a parte de posicionamento, olhava aquilo que faltava, né, no mundo, porque uma vez eu escutei essa frase, se você olha para alguma coisa e você diz que está errado, é porque você tem algo a oferecer que corrija aquilo. Então eu olhava às vezes para as fotos e pensava, isso tá errado. Não é que tá errado, mas eu olhava foto de estúdio sem alma, sem, né, que nem tu falou, sem essência. Então, é um fundo branco com uma pessoa... Achava que tinha muito mais escondido, né? Porque toda a simbologia que você tem nas vestimentas, nas expressões, na luz, no cenário, no arquétipo que vai na pessoa, né? Isso tudo você está trazendo para que ela se conecte com o público. E hoje no digital isso é extremamente importante também, né?
Até queria, antes de entrar no tema aqui de arquétipo, que eu sei que é uma coisa que você fala bastante, sobre essa questão do retrato do Bolsonaro. Foi um retrato. Era algo que você sonhava em fazer? Sim. Foi um retrato que te trouxe um outro patamar? Como é que foi isso? Você sofreu cancelamento? Eu perdi 40 mil seguidores. Sério? Sim. Lá em 2019, eu morava na Bahia ainda. Sim. Tava saindo da Bahia. E lá eu já tinha essa visão que eu ia retratar o Bolsonaro. Com a cicatriz mostrando. Era isso que eu queria. Eu quero fazer um retrato histórico dele com a cicatriz. Tanto que uma vez ele foi até a cidade que eu morava. Eu fiquei sabendo por algumas pessoas, ele tá vindo, ele tá vindo. Aí eu com um sonho lá, né? Fui com a câmera na mão e pensei, é a minha chance. Cheguei lá, era 1000 pessoas. Não tinha nem como chegar perto do cara. Aí eu, tá, né? Beleza. Só que ficou aquilo na cabeça, né? Um dia eu quero retratar ele. Um dia eu quero retratar essa imagem histórica. E ficou isso. Só que eu pensei assim, cara, vai chegar no momento certo. Eu não sei se eu te contei. Acho que eu nunca te contei isso, ou já contei, não me lembro. Da promessa que eu tive. Não. Porque eu era evangélico. Tá. Não, eu sou católico, mas eu era evangélico. Não sabia também, João. A gente tá precisando marcar, né? Mas agora. Você não sabia que eu era evangélico? Não, você vê que você era cristão católico, Católico. né? Mas Tá. não que você tinha vindo Sim. dessa. Me conta. Eu comecei como ocultista, né? Isso não sabia também? Não. João é um poço, tá vendo? Mas aí Esconde. eu me converti como cristão. Aí eu comecei. Ocultista? Eu estudava, eu era Rosa Cruz. O que é isso? Eu não sei. Rosa Cruz é uma linha mais antiga que a maçonaria. E aí eu era Rosa Cruz, eu fui Rosa Cruz durante 4 anos, estudando, porque. Aí que tá. Essa questão da mágica. Você é um estudioso, na verdade, né? Não, nunca fiz pacto nem ritual, né? Mas é por isso que eu tenho esse conhecimento que eu trago nas minhas redes sociais, porque eu já estudei muito sobre essas coisas. Mas aí quando eu era evangélico, teve uma vez que um pastor, ele foi visitar a igreja lá na Bahia. Tá. Éramos 12 pessoas. E aí ele falou assim, sabe aquela história, né? Não sei se já foi em igreja evangélica? Sim. Que eles falam assim, vem aqui pra frente quem tá sentindo algo, né? Tem isso, né? Sim. E eu nunca ia porque eu ainda tinha essa questão de, não vou chamar atenção, né? Só que eram 12 pessoas. Aí ele falou, tem 12 pessoas, vem todo mundo. Aí tá, né? Aí eu fui. E lá ele falou assim, levanta tua mão pra cima. E eu tava sentindo assim, sabe? Sente aquele arrepio, chora e tal. Eu já tava naquele nível. Ele levanta tua mão pra cima. E agora fecha bem a sua mão. Ele não me conhecia. Naquela época eu só tinha uma bicicleta, uma câmera emprestada, não tinha dinheiro. Isso foi em 2016. E aí ele levanta a mão pra cima. Agora fecha bem a sua mão. Que tem uma promessa na tua vida que você vai servir os reis dessa terra. E você vai ser muito próspero por isso. Que lindo. E aquilo ali ficou, aquela semente ficou na minha mente. Você, naquele momento, você sentiu que era pra você. Não, eu senti, cara, então... E é real, né? Eu tenho várias promessas assim também que já se concluíram. E aí eu fiquei assim, cara, então é isso. Por isso que eu sempre pensava assim, por exemplo, eu quero muito retratar o Trump. E aí eu penso assim, olha, vai acontecer. Vai. Eu não tenho dúvida. Até porque lá em 2019, 2018, 2017, muitas vezes eu postava na minha rede social, eu vou retratar o Bolsonaro. Só que eu morava no interior da Bahia, olha, e ninguém me conhecia. Sim. Então era uma coisa muito utópica. E eu penso hoje o Trump parece ser utópico, mas não é. Entende? Então é uma coisa assim que são algumas mãos que você precisa cumprimentar para chegar até lá e mostrar o... Acho que tá mais fácil o Elon Musk. Ele tá mais próximo, não? O Elon Musk? Tá mais fácil agora, né, que o X. Né? E eu retratei algumas pessoas que conhecem ele, né? Sim. Mas o Trump eu retratei o sócio dele, que era sócio dele lá nos Estados Unidos. Mas enfim, são pessoas que tu vai se conectando, né? Sim. Agora, a grande questão foi que daí o do Bolsonaro já ficou na minha mente e eu ficava assim, não, isso vai acontecer. Por quê? Porque é promessa na minha vida. Eu vou servir aos reis dessa terra. Para mim, o que são os reis dessa terra? Pessoas com influência, Sim. Pessoas com sucesso, pessoas que estão, digamos assim, uma hierarquia mais alta. Você, Flávio Augusto, todas as pessoas que eu já retratei, para mim é isso. Uma pessoa que veio do interior e que não tinha nada. Até que, em 2022, eu fiz uma sequência nos meus stories, que as minhas sequências elas chegam para muitas pessoas. São maravilhosas, por sinal. E a sequência chegou para a esposa do Eduardo Bolsonaro, que me mandou mensagem e que falou assim, nossa, eu gostei muito, vou apresentar pro Eduardo, vou apresentar pro Jair no café da manhã. Uau. Só que daí eu aprendi uma grande lição nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, que eu aprendi o seguinte, que tu nunca deve pressionar algo que já é seu.
Então, eu só falei pra ela assim, fico muito feliz, obrigado. Enfim, foi mais ou menos isso. Eu não falei nada assim, vamos fazer tal coisa. Não, eu não fico desesperado. Sim. Então, pô, muito feliz. Eu pensei assim, ó, na hora certa, ela vai me chamar. Enfim, demorou 1 ano depois disso acontecer. Então, depois da sequência, demorou 1 ano, aí eles me chamaram. O Eduardo chegou pra mim e falou assim, vamos fazer um trabalho juntos, vamos fazer uma parceria. Ele quis me propor uma parceria, que ele faria uma live, que ele me marcaria. Eu falei, não, eu não quero nada disso. Né? O que eu quero é o seguinte, eu faço o teu posicionamento, eu vou no alfaiate contigo, eu faço tudo. Só que tu vai conseguir 2 coisas pra mim. Tu vai conseguir o seguinte, que eu retrate o teu pai e que eu retrate o Trump. Aí ele ficou meio desesperado, deu risada, eu ancorei no Trump, né, pro Bolsonaro ficar fácil. Ele falou, o Trump eu acho que eu não sei, o Bolsonaro também não sei, vamos ver e tal. Aí beleza. Mas enfim, depois de uns 2 meses eu fui lá no Bolsonaro, conversei durante meia hora com ele. Foi no Palácio. Montei o discurso, não, ele não era presidente mais. Ah, tá. Montei o discurso, eu fui lá em Brasília. Sim. Lá na Câmara, lá do PL, né, no escritório dele. E aí montei o discurso. Quer saber qual é o discurso? Claro. A gente quer saber. Montei o discurso pra vender pra ele a ideia, porque eu já tava pronto pra retratar ele. Só que eu queria retratar ele sem camisa. E eu falei pro Eduardo, e o Eduardo me disse, vai ser impossível. Por quê? Porque ele não mostra a cicatriz nem em entrevista. Verdade. E aí eu pensei, como é que eu posso convencer ele a fazer esse retrato? E eu comecei a pensar em histórias. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, o Jair gosta do mundo militar. Então eu já vou começar falando da minha família. Aí eu cheguei pra ele e falei, eu sou o João Manuel Mena Barreto. Eu nem falei, sou o João Mena. João Manuel Mena Barreto Neto. Ele, Mena Barreto? Eu tive um coronel. Aí a gente conversou uns 10 minutos sobre o mundo militar. Que já deu... Conectou. E aí depois eu falei pra ele assim, ele falou, tá, mas então, tu quer fazer uma foto minha? Aí eu falei, não quero fazer uma foto. Quero fazer um retrato. E ele, qual é a diferença? Daquele gênero, qual a diferença? Aí eu falei, a diferença é a seguinte. Aí eu mostrei um retrato do Churchill. Sim. Que é um retrato que foi o retrato mais impresso do mundo. Que é o retrato que o Churchill tá com... O charuto. Ele tá sem o charuto, na verdade. Ele tá com uma cara fechada. E quem retratou foi o Yusuf Karsh, que é um retratista grego. E aí, esse retratista, na hora que fez o retrato do Churchill, o Churchill tava com charuto. E o Yusuf chegou pra ele e falou assim, deixa o charuto de lado. E ele falou, não. Aí ele ficou fumando. Aí o Karsh preparou tudo, tirou o charuto da boca dele e fez a foto. E é por isso que ele tá com aquela cara de raiva. Legal. E aí eu mostrei isso pro Bolsonaro e falei, tu quer que, teu nome já entrou pra história. Agora tu quer que a tua imagem entre pra história? Se tu quer que a tua imagem entre pra história e que vá pros livros de história, a gente precisa fazer um retrato seu mostrando a cicatriz. E eu nem falei cicatriz, eu falei marca de guerra. Porque a gente já tava falando do mundo militar. Aí ele olhou assim... Aí na hora ele já levantou a camisa e começou a contar a história da facada. Aí eu já, feito. Isso foi numa quarta. Na sexta eu fiz os retratos dele. Que demais, mostrando a cicatriz e tal. Então foi estratégia, foi... mas foi feeling também, né? E foi de fato um retrato que, assim, rodou bastante, né? Saíram em todas as mídias. Não só rodou bastante. O que eu vejo desses retratos, Leila, é que daqui a 100 anos o retrato vai estar lá. Eu não vou estar aqui mais, mas o retrato vai estar lá, entendeu? O poder tá nisso, né? O poder tá nisso, tá nesse retrato impresso que é realmente a história do mundo acontecendo, né, das coisas acontecendo. Eu fiz o retrato do Schellenberger, que é o jornalista que tá contra o Alexandre de Moraes. Né, eu fui lá em Washington, fiz o retrato dele. Então, assim, são pessoas que eu tô começando a fazer os retratos e que é justamente para ter essa ponte na história. Né? Então, é uma coisa que vai ficar. Independente de mim, independente da minha opinião política. Você não tem isso de, nossa, não tem os meus princípios, e, enfim, eu retrataria qualquer pessoa. Eu tenho os meus princípios, mas a questão toda é que eu retrataria qualquer pessoa porque eu sei o valor do retrato. Eu sei o que significa ele. E você não pretende fazer um livro com esses retratos? Eu tô fazendo um livro agora com tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Porque eu fiquei eu fiquei 1 mês e meio lá no Rio Grande do Sul fotografando e ajudando as pessoas que, enfim, visitei várias cidades, terrível o que aconteceu. E aí eu juntei todos esses registros e esse primeiro livro que saiu com essa tragédia do Rio Grande do Sul, o dinheiro ele vai voltar
para algumas pessoas que eu conheci lá nesse processo, pessoas que estão ali nesse livro, mas eu estou fazendo alguns outros livros, tem uma trilogia que eu estou montando, que é de posicionamento, imagem e movimento. Sim. Então tem alguns livros para sair, mas livro de retrato, com os retratos ainda não, porque eu acho que ainda falta muitas pessoas para eu retratar para formar um livro ainda. Mas é importante ter pensar nisso, assim, porque Com certeza. realmente fica, né, para a história. Uhum. E, João, me fale uma coisa, entrando nesse tema sobre posicionamento, sobre estratégia, imagem, que é algo que você trabalha bastante. Hoje, com os teus clientes, o teu maior, o teu propósito principal não é só a foto. Você fotografou agora o Pablo Marçal também. Sim. Que inclusive até vi uma simbologia que você trouxe, né, a direita segura a esquerda. Sim. Aquilo é algo que você... Já existe isso desde sempre? O que acontece? Quando você cria um movimento, você precisa criar símbolos. Tá. Então, você precisa criar códigos de identificação, símbolos. Né? Então, por exemplo, Hitler tinha aquele movimento lá, trouxe a suástica. Enfim, as pessoas, elas... As pessoas são conectadas por simbologia. Exato, porque símbolo é a linguagem primitiva do homem. Tá. Então você tem o Lula, faz o L, você tem o Bolsonaro, né, que é antagonista, e aí o Marçal estava tentando encontrar esse símbolo. E ele, quando ele chegou para mim, ele mostrou a gente fez os retratos desse símbolo aqui, e eu falei para ele que isso era era uma boa ideia, porque eu já tinha identificado logo no início que era a direita sobre a esquerda. Então aquilo surgiu ali? Surgiu antes, com ele. Tá. Mas ali a gente conversou sobre isso. E aí eu falei pra ele que não era um símbolo bom. Por quê? Porque aqui é o conceito. Mas o símbolo, ele tem que vir antes com o significado. Antes do conceito. Antes da forma. Então tu não pode explicar o significado de um símbolo. Ele tem que vir com o conceito. E isso aqui fecha. Tanto que o braço, a postura dele ficava ruim, entende? Isso aqui não é uma coisa boa, porque isso aqui passa uma imagem fraca. É que nem dor de cotovelo, né? Tu vai fotografar a pessoa tá assim, isso não é legal. Né? Então, eu falei tudo isso pra ele começou a tentar buscar outros símbolos. Hoje ele faz o... Né? Faz o M. Faz o M, que é muito melhor. Sim. Né? Então, você precisa dessa identificação em criação de movimento. E é o mais difícil. Então, quando você vai fotografar assim, essa foto aqui não é boa? Não. Que todo mundo Essa fala... é a dor de cotovelo. Eita, gente, tá vendo? Que todo mundo fala, põe a mão aqui, que traz... Essa é terrível. Né? Essa aqui é a pior foto que tem. Governança. Não. Tem outras formas de você demonstrar, né? Você pode fazer assim, tem várias coisas que dá pra fazer. Agora, essa daqui não é boa, porque você fecha, né? É que nem quando tá o cara lá protegendo aqui a parte ali do órgão sexual. Enfim, tem várias simbologias. E depois você pode falar sobre isso, João. Tem muita coisa. Por exemplo, a questão... A nossa imagem, como você muito sabe, ela comunica, né? Sim. Então, as próprias questões da vestimenta são símbolos. Tem uma lapela pique aqui, o que ela tá comunicando? Ela tá apontando. Isso aqui, ele tá apontando pra cima. Se eu tivesse um cinto com aquela fivela alta, que tem muito homem que usa, né? Ele tá apontando pra onde? Pro órgão sexual. Sim. Né? Então, tem várias direções que você precisa fazer com a vestimenta, com as mãos ou com os símbolos que você utiliza, né? Tá. O cabelo. Tá, enfim, mas tudo. volta aqui no Pablo. Você vê que a gente começa... Gente, isso aqui é papo de amigos, né? Então, você começa um assunto, você não fecha. Mas vamos lá, João. Do Pablo, então, criou isso e você chegou a falar isso pra ele? Falei da questão de que tinha que ser um outro símbolo. Aí veio o M. Aí veio o M, que foi ele que criou, não fui eu. Mas eu falei pra ele que esse aqui não era bom por causa das fotos. Tá. Né? A gente até fez, né? Porque isso aí ele começou a colocar o significado para as pessoas, mas eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser um símbolo que ele demonstre isso. Por exemplo, o que o Hitler queria demonstrar? Por que eu falo tanto do Hitler, tá, pessoal? Porque ele é um bom exemplo do poder do movimento. O poder do movimento, ele é tanto para bom como para ruim. E eu costumo dizer a mesma coisa que o Jordan Peterson fala, que se hoje um jovem de 15 a 28 anos estivesse na Alemanha nazista, ele provavelmente seria nazista. Por quê? Porque ele é levado pelo movimento. Entende? Por mais que seja uma coisa ruim. E lá eles vão desconstruindo o caráter do cara. Né? E a personalidade dele. Então, é por isso que eu uso esse exemplo. E aquele movimento que ele fazia era de avanço. Entende? É um movimento... Já viu o filme A Onda? Sim. Aquele movimento, né? Então, todos têm que ter uma simbologia. E essa simbologia, ela tem que ser meio óbvia. Ela não pode ser tão explicada assim. Sim. Tipo assim, se eu te explicar o que é a suástica. A suástica é uma cruz em movimento, né? Por isso que ela tem aquelas tracinhas. É uma cruz assim. E que nem era um símbolo para ser nazista, né? Ela foi corrompida. Foi uma corrupção simbólica. E que acontece muito hoje, né? Eles corromperam a cruz invertida,
Sim. A cruz invertida é um símbolo que é para representar humildade, porque São Pedro falou que queria morrer com a cruz invertida porque ele não era, enfim, a altura de Digno, Cristo, né? digno de morrer como ele morreu. Uhum. Então inverteram. Então é um símbolo de humildade, mas hoje é um símbolo satanista. Então eles corromperam o real significado do símbolo. E aí você perde o significado de tudo, né? Mas voltando para o Pablo Marçal, ele é muito inteligente nessas questões de movimento, por isso que ele faturou milhões, Sim. né? Imagina, só em lançamento ele faturou mais de 300 milhões. Surreal, né? Poder do movimento. Movimento, é posicionamento, que é o branding, né? O Que é a personal comunidade, gente. branding. É isso. É a comunidade, É a entendeu? comunidade. Vocês têm uma comunidade aqui. Sim. Exatamente. Sim. Né? E a comunidade faz com que o outro também avance, né? Porque, de fato, Ela você serve está pra ali isso. trabalhando em prol de algo que você leva quem está junto. Você tem os valores, você tem as coisas que fazem com que ela se identifique com aquilo, né? A comunidade, ela é maior do que a própria pessoa. E, João, e ainda para fechar o papo que eu te perguntei lá sobre quando foi que você entendeu assim, nossa, agora realmente eu cheguei num valor que... Qual foi o retrato que você cobrou, assim? O primeiro que você falou assim, nossa, cobrei 10 mil, tô me achando o máximo. Qual foi o teu primeiro valor, assim, que você falou, nossa, mudei de patamar? Teve 2 acontecimentos. Um foi recente e um outro foi lá há alguns anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás. Então, há 5, 6 anos atrás, quando eu estava testando essa questão de precificação, foi mais ou menos assim. Eu entrei numa mentoria que eu não tinha dinheiro para pagar. Era 15 mil reais, mentoria de mercado de luxo. Tá. Eu não tinha dinheiro para pagar. E aí eu pensei, eu vou arriscar. Eu podia dar um sinal de 500 reais, que eu mal tinha. Peguei tudo que eu tinha ali, não ia conseguir pagar aluguel, não ia conseguir pagar luz. Peguei os 500 reais, coloquei. E eu pensei assim, Deus, conversei com Deus, né? Se for pra ser, eu vou levantar esses 15 mil reais. Só que daí eu comecei a pensar, tá, mas eu sou o protagonista disso, eu não posso ser o figurante. Então eu tenho que fazer acontecer. Eu pensei, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um orçamento para apresentar de 15 anos, e eu cobrava 2 mil reais, 3 mil reais, eu pensei assim, eu vou cobrar 15 mil. Montei o contrato, deixei tudo pronto, a cliente chegou, comecei a apresentar para ela, e eu já, toda hora, eu apresentava essa questão da simbologia do anel, do sapato, eu explicava tudo, né, da questão do registro, a importância do registro e tal. E aí ela falou, tá, e como é que funciona, quanto é que é? Eu falei, é 15 mil reais, sem pestanejar. E tava com o contrato na mesa. Ela, tá bom, como é que eu faço aqui pra pagar? Ali meu Deus, eu vendi um negócio por 15 mil reais, foi a primeira vez. Mas olha só que interessante, há uns 8 meses atrás, eu retratei um empresário. Eu nem posso falar o nome dele porque tá em contrato. Sim. Ele é multibilionário. Ele tem 90 anos. E ali eu senti aonde o meu trabalho chegou e como eu sou valorizado. Por quê? Porque eu cobrei 80 mil reais, só que eu fiquei meia hora com ele. Nossa. Então assim, eu retratei ele em meia hora, cobrei 80 mil reais. Quando eu saí de lá, eu pensei, cara, é isso. Cheguei aonde eu queria. Por quê? Porque aqui ele já me identificou como artista. Sim. É intangível o negócio. Não é o tempo, não é a meia hora. Sim. Entende? É todo o restante. É a entrega mesmo, né? Então ali eu senti. O Eu senti valor assim, tá e faz o nisso. quê? Faz 8 meses. Entende? Então, cada vez, cada passo que a gente dá é uma coisa que você vai pensando e você olha pro passado, né? E você fica conectando os pontos, né? Você, com certeza, Sim. no seu passado você olha onde você chegou hoje e você E, João, costura. como não se perder diante disso, né? Dessa noção, porque eu vejo muito assim, a galera que ganha muito dinheiro, chega algum momento que eles começam a perder a percepção do quanto vale de fato as coisas. E por isso que acaba ficando pobre de novo, né? No Sim. digital a gente vê muito disso. A galera ganha um certo dinheiro, daí compra um carro, vive de status. Sim, vive da questão da aparência. Sim. Sem essência, sem substância. Porque eu falo muito sobre essa questão de ocupar esse lugar antes de você chegar lá. Então, assim, qual que é o teu desejo, né? Seu desejo é ocupar, sei lá, eu quero ser diretora, eu ainda não sou eu gerente. Para se vestir dessa forma também. Sim. E se ver nesse lugar. Mas, hoje, na internet eu vejo, assim, existe uma venda aí de sonhos, de que parece que tudo é muito fácil, e de fato não é. Não é mesmo. E esse ponto que você trouxe da precificação, de entender o nosso valor antes de tudo, para poder cobrar, é algo que eu vejo muito dentro dos meus clientes. Que assim, Leila, você acha que dá para cobrar? Você acha que as pessoas pagariam? E aí eu olho isso e eu falo, gente, é um passo que você precisa dar. É enxergar realmente nesse valor que você trouxe aqui, né, de quando você cobrou 15 mil e a pessoa foi lá e falou, onde é que eu assino? E aí você viu, caramba, dá para eu ir um pouco mais. E nesse momento você já tinha uma entrega diferente, que eu sei,
Mas a parte da imagem era uma coisa que você já cuidava? Começou lá. Porque antes eu tinha um cabelo por aqui, que não tem problema nenhum, só que não representava a minha personalidade. Sim. Eu vestia camiseta de estampa. Eu atendia os meus clientes, Leila, de calça de moletom e tênis de corrida laranja. Era tipo assim, um negócio absurdo. Então não tinha como se diferenciar. Não tinha. E aí eu comecei com pouco dinheiro, não tinha dinheiro, né? Uhum. Eu tinha a bicicleta, a câmera emprestada. Então eu comecei assim, ó, eu peguei uma calça jeans, eu peguei todas as camisetas com estampa e doei. Eu usava só camiseta preta. Uhum. E comprei um sapato numa loja de usados, assim, Tá. daqueles, como é que brechó, né? Sim. Era um sapato preto, uma calça jeans e uma camiseta preta. E foi assim que eu comecei. E o meu cabelo? Fui num barbeiro, ele fez lá, que é o cabelo que eu uso até hoje. É esse aqui, que talvez mude. Mas a questão é a seguinte, foi ali que começou. Então, só que, qual que é a grande questão? Ali, eu tive que ter, não inicialmente a percepção da pessoa. Eu tive que ter a percepção sobre mim mesmo. Uhum. E eu acho que esse é o grande início, porque as pessoas elas não vendem porque elas não confiam. Tem dois lados aqui da questão. Ou o teu trabalho é bom e você cobra pouco, mas pode acontecer de o teu trabalho ser ruim na entrega mesmo. E aí você tem que cobrar até onde você aguenta. Até onde você aguenta. É. Não dá pra pessoa passar disso. Então, Sim. se eu cobrei 15 mil reais lá, é porque eu tava me desvalorizando há muito tempo. Sim. O meu trabalho era muito bom, Leila. De 15 anos, de casamento, de tudo. Entende? Eu entregava, assim, com qualidade. Eu pensava em tudo. Eu pensava, assim, por exemplo, eu ia nos 15 anos, eu separava, eram 4 cartões de memória. E isso aí, olha só, todo o dinheiro que eu ganhava do trabalho voltava para investimento do trabalho. Eu morava numa casinha, eu não tinha nada. Entende? Então, era 4 cartões de memória. E aí, eu pagava, tipo assim, 100 reais pra um rapaz ir comigo. E quando a gente terminava o trabalho, ele levava uma cópia de cartão, levava outra, a outra eu deixava em outro lugar, e aí eu já pensava em tudo pra não ter problema, entende? Então, eu sempre fui muito profissional na entrega, na qualidade do negócio e na gestão de crise, de qualquer coisa Sim. que poderia acontecer. E por isso que os clientes gostavam. Só que a grande questão é que eu precisava dessa autoconfiança. Tanto que eu falo para muitos dos meus alunos que, às vezes, a pessoa vem para aprender sobre posicionamento. Uhum. Ela aprende tudo comigo. Ela fala assim, João, eu não tô tendo resultado. Aí eu falo para ela assim, tu já estudou? Sim. Tu já aplicou? Sim. O que tu tá fazendo? Tô fazendo isso, isso, isso. Eu falei, dobra o teu preço. A pessoa dobra o preço, ela vende, ela acha um milagre. Não é milagre. Se você tá mudando as coisas, a percepção das pessoas tá mudando sobre você. Sim. Então tudo que você precisa fazer é ter coragem de aumentar o teu preço, entende? E às vezes a pessoa não aumenta, então a pessoa cobra 500 reais e ela dobra para 1.000 reais, ela acha uma maravilha, mas deixa eu falar, pode dobrar para 2.000, pode dobrar para 4.000. Então assim, o céu é o limite, eu sou a prova viva disso, entendeu? Olha o que eu tô eu cobrando também, hoje. né? Você também, Eu exato. também. E é muito interessante porque entender esse conceito mesmo. É preferível você atender 4 clientes que te paguem 100 mil do que atender 20 cobrando 10. Não, pelo amor de Deus. Então, é nesse valor e é nesse lugar realmente que eu, desde o início eu também trabalhei em prol disso. Eu queria atender, eu queria estar no high ticket, né, cobrar mais, mas como é que eu conseguiria chegar nesse cliente? Porque também a minha realidade não veio desse lugar de sempre ter tido acesso a tudo, mas eu sempre me comportei como se eu tivesse tido. Então, o conhecimento dá isso pra gente. Exato, só que daí a pessoa tem que ter prudência. Sim. Porque uma coisa não é fake until you make, que a pessoa enlouquece lá e compra um monte de coisa, não é? O conhecimento, ele é muito mais valioso que o dinheiro. 100%. 100%. Eu não tenho dúvidas disso. Entende? Então, por exemplo, assim, o meu primeiro carro de luxo, eu comprei faz 1 ano. Antes eu alugava carro. E isso que eu tô, olha quanto tempo. Eu já prestei serviço pra você a 3ª vez já, né? 3ª vez. E a gente vai pra 4ª, Sim. que eu fiz os retratos. Sim. Então, na 2ª vez ou na 3ª já na 2ª vez eu ainda tava com o carro alugado. E eu já atendia por um auto ticket, eu já tinha resultados com lançamentos e várias outras coisas. Só que o meu primeiro carro de luxo eu comprei 1 ano atrás. Mas você tinha medo? Não é que eu tinha medo, sabe, Leila? É que eu pensava assim, primeiro que eu nunca me interessei por carro. Eu gosto de carro antigo, tanto que eu tenho um carro antigo, né? De coleção. Mas eu nunca me interessei por carro. Só que eu comprei o carro de luxo quando uma pessoa falou pra mim. Porque eu ia até os meus clientes, isso há muito tempo, eu atendia aqui em São Paulo, só que quando eu comecei a atender alguns lá onde eu morava,
eles falaram assim, acho que você vai precisar de um carro melhor para atender os teus clientes pelo que você cobra. Sim. Aí eu pensei, beleza. Porque o valor é perceptível. É perceptível. E para vocês faz muita diferença. O carro, claro. Como a bolsa para a mulher. Eu falo, o carro está para o homem como a bolsa está para a mulher. Exatamente. Então, mas eu vou te falar, eu prefiro o meu carro antigo do que o carro que eu tenho. Mas é maravilhoso, né? Vamos combinar. Eu prefiro o carro antigo, entendeu? Então, assim, é uma questão que eu acho que a pessoa também não pode abandonar os gostos dela e o que ela acredita só pra mostrar. Ela tem que gostar do negócio. Então, assim, eu comprei um carro que ele é blindado, ele é funcional e que eu gostei, né? Acho que a pessoa ela tem que ter essa noção, porque a gente vive num mundo muito de aparências. E a pessoa ela vai perdendo quem ela é no meio do caminho. E isso não pode acontecer. Sim. Então, esse fake until you make it, que é o fingir até se tornar, ele tem que ser visto com muito cuidado. Sim. Ele tem que ser visto, inclusive, com um olhar de que os movimentos que você está fazendo, eles são pelo outro. Um serviço. E não para você sugar alguma coisa. Exatamente. Então, assim, é para você fazer com que as pessoas se sintam bem. É para você fazer com que as pessoas se sintam bem com a sua presença. É para que você se conecte com as pessoas, porque a venda, ela é um processo onde você vai transformar a vida do outro. Então, por exemplo, quando eu contratei um fotógrafo pro meu casamento, ele me vendeu e foi maravilhoso. E eu fico muito feliz que ele me vendeu naquele valor, porque eu valorizei ele e ao mesmo tempo a gente recebeu um trabalho incrível. Então, a pessoa ela tem que compreender que quando ela vende, ela está solucionando um problema, ela está transformando a vida daquela pessoa com o que ela está entregando e ela precisa criar a ponte para fazer essa venda. Se ela não cria, ela está sendo incompetente na transformação. E cobrar, né, João? Eu sempre, desde o meu início, assim, as pessoas até me perguntam, você fazia bastante parceria? Eu falei, eu nunca fiz parceria do meu trabalho. Primeiro porque eu acredito que as pessoas não valorizam, elas acreditam, não, então ela não sabe fazer porque ela está querendo testar em mim. Então eu sempre cobrei desde o início e eu falo isso para as pessoas, cobrem, porque o teu valor vai vir disso. Sim. Até na internet as pessoas às vezes me falam assim, nossa, mas por que custa esse valor? O que significa isso? E aí eu falo, significa que se você tiver esse valor, você vai ter os meus serviços. Simples assim. Porque também as pessoas têm medo de dizer não e o que vão pensar, nossa, meu Deus, o João cobra, sei lá, 100, 80 mil reais para fazer uma... Como assim? E as pessoas ainda tentam ofender, né? Falam, nossa, tem muito trouxa. Eu vejo isso nos comentários. Sempre tem. Nossa, como tem trouxa. Assim como tem gente que vai pensar, como tem trouxa que compra relógio da Cartier, Sim. como tem trouxa que compra um carro desse, mas é que a pessoa, ela não chegou nesse estágio, ela não alcançou, então tá tudo certo. Não é pra ela, né? E qual que é a tua mensagem com relação a isso, João? Você acredita que o luxo, ele deve ser silencioso, que símbolos, eles vêm através, por exemplo, de um relógio. O que a gente pode deixar de mensagem para as pessoas com relação a quando elas forem adquirir algo que agregue valor? Porque é isso que elas têm que entender. Quando eu me associo a uma marca como uma Porsche, como uma Chanel, como um Cartier, como um relógio Patek Philippe, né? Que é o sonho, assim, que eu acho que de todos os homens, principalmente, que é o topo aí da cadeia dos relógios. A marca está me convidando a fazer parte da história dela. Isso é muito rico. Sim. Então, para você, como é que você vê isso dentro do que você ensina como posicionamento? O que as pessoas podem, de fato, aplicar isso, trazendo esse valor real? Eu acredito que, como eu falei para você, o conhecimento, ele é extremamente poderoso. Ele faz você economizar dinheiro, inclusive. Porque às vezes a pessoa compra a coisa errada e não faz sentido algum ela ter aquilo. Eu não sou a favor dessa questão de você ser um outdoor humano e ficar mostrando as coisas. Por exemplo, o contrário, né? Esse terno que eu tô é louro piano. Assim, ó, caimento impecável, só que é de alfaiataria. Eu não quero ficar mostrando o que isso aqui é dar, sei lá. Não, cara, isso não importa. O que importa é você encontrar a sua personalidade e dentro da sua personalidade e do conhecimento que você obtiver, você embala. Só que a questão toda é a seguinte, por exemplo, eu tenho vários relógios, tenho Cartier, tenho não sei o que lá, e que é o que eu te falo do conhecimento, porque como eu não tinha dinheiro, quando eu comecei a ter dinheiro, eu busquei as experiências que eu nunca tive. Então, por exemplo, uma vez eu fiquei 1 mês na Itália. Aí eu fiz alfaiataria com um alfaiate italiano, 4ª geração da família de alfaiates. Fiquei 1 mês lá fazendo alfaiataria, ele me ensinando, me explicando um monte de coisa, e eu fiz, achei incrível, não me arrependi porque eu aprendi. Agora, quando eu fui, por exemplo, na Cartier, eu comprei um relógio, eu me arrependo. Porque ele não tá do tamanho ideal do meu pulso, ele é um relógio com caixa mais alta, eu gosto dele, só que eu fico assim, cara, eu comprei porque eu não conhecia.
Comecei a estudar o mundo dos relógios. Hoje eu uso muito relógio vintage, eu gosto muito. Né? Então esse aqui é um Omega 1956. Eu amo também. Eu amo, cara. E aí a questão toda é a seguinte, esse relógio ele é mais barato que o Cartier. Muito mais. 10 vezes mais barato. Mas eu não me importo com o preço dele. O que eu me importo é o que ele significa pra mim e pra mensagem que eu quero passar. Sim. Então não é o preço que está nas coisas. Entende? Não é isso. É o porquê que você está adquirindo aquilo. Então, deu um shift, assim, porque às vezes a pessoa ela pensa, eu tenho que comprar um relógio de tal preço, eu tenho que comprar um carro. Assim. Não, peraí. Aquilo tem a ver. Aquilo tem a ver. É claro que no posicionamento você tem que tomar certos cuidados. Quando eu comprei o meu carro antigo, eu pensei assim, eu tenho que comprar um carro de coleção, porque eu quero um carro de coleção, eu quero um carro antigo. Mas eu não vou comprar um carro de qualquer jeito. Por quê? Porque tem que estar congruente com aquilo que eu passo. Então essa é a questão, congruência vende. Então eu acabei pegando um carro de coleção que ele é mais caro que o meu Porsche. Mas a questão toda é que não tá no preço necessariamente, mas tá no conceito. Na história, quem entende de carro olha e vê, caramba, isso aqui é... Entende? Sim, quem como entende, relógio. Quem sabe, sabe. Inclusive, terno, quem sabe, sabe. Sim. Você olha e quem sabe, sabe. Se a pessoa, ela pode estar vestindo um terno, comprou na Ricardo Almeida de sei lá quantos mil reais. Mas eu, por exemplo, que sei, eu vou olhar e vou pensar, não tá adequado. Tá ruim, o corte tá ruim, a lapela, o tamanho da lapela não tá adequado, o tecido não tá legal, ele não tá bem enquadrado. Então, assim, tá errado. O que significa isso? Significa que você vai deixar a tua primeira impressão, você vai se desconectar com muitas pessoas que você poderia se conectar. Hoje eu olho para muitos clientes meus e eu vejo assim, eu penso assim, cara, olha o potencial perdido. O cara é bom, o cara tem oratória boa, o cara tem uma boa narrativa, o cara tem tudo, mas ele se veste de qualquer jeito, cara. Essa é a tua embalagem, tem que chegar chegando. E não tá no preço que você vai comprar as coisas. Tá no conceito. Você primeiro, você tem que se vender primeiro antes de tudo, né? É a tua personalidade. Né? A personalidade é o que tem de mais poderoso no marketing. E hoje, muitas pessoas estão sumindo do digital, ou seja, das suas profissões, porque elas não têm personalidade. Falta isso. E se falta isso, te falta tudo. Porque daí você fica numa comunicação fria, ou morna, pior ainda. Você não fala os teus valores, os teus princípios que você acredita. A tua comunicação imagética não está de acordo com o que você acredita. E aí ferra tudo, entendeu? Eu vejo isso em você, João. Continua. Não, eu ia perguntar por que você acha que você tem o sucesso que você tem hoje? Cara, verdade, né? Verdade vem de o que você trouxe agora. Então, assim, eu tenho as minhas verdades e eu sustento, elas não são absolutas, mas são as verdades que eu acredito. Não ter medo de gente. Então, posicionamento, assim, muito certos. Olha, eu vou falar o que eu penso e não importa o que você acha, porque eu não estou aqui para te agradar, eu estou antes para fazer o que é bom para mim, né? Para eu poder ser boa para você. E imagem, né? Imagem, e realmente as pessoas enxergarem em mim que eu vou solucionar o problema delas. Então, esse é, de fato, acho que os 3 pilares, assim, que me trouxeram até aqui. As pessoas saberem que eu sou uma pessoa de verdade e eu não sou um personagem. Quem me encontra fala, Lê, você é infinitamente melhor pessoalmente. Eu falei, não fala, porque na internet as pessoas não podem saber, que eu sou fofa. É verdade. Então, João, eu acredito muito nessa questão, falta muito para as pessoas se virem no lugar que elas conseguem entender o seu potencial. Sim. Esse é o ponto. As pessoas têm medo, elas têm insegurança, e que tudo que eu vivi na minha vida acabou me trazendo uma certeza muito grande de que isso aqui é muito rápido, né? O que a gente vive nada mais é do que o intervalo entre a vida e a morte. Esse aqui é o intervalo. E eu tenho que fazer bom uso dele. E aí, quando eu venho para essa realidade, eu falo, o que me resta? Como o Steve Jobs falou, né? Se eu sei que eu vou morrer, eu já estou nu diante da vida. O que me resta? Fazer o que tem que ser feito. Então, eu sou uma pessoa assim. Olha, não interessa o que você pense. Se eu achar que eu tenho que fazer aquilo, eu vou fazer. E eu vou assumir as consequências. Isso me trouxe até aqui. Perfeito. Porque as pessoas têm medo de ser elas. Elas vivem em busca de respostas. E as respostas estão, de fato, no lugar que elas não querem entrar. Porque gera dor, gera algum tipo de situação que, não, deixa assim, eu vou incomodar o outro, e elas passam uma vida presa nesse lugar, e de fato vai passar, e não constroem nada.
Sim. E são pessoas que se tornam amarguradas e elas ficam chateadas quando você constrói alguma coisa. Então entra aí a inveja, entra o lugar da maldade mesmo, de querer que você se ferre. Só que só precisava tomar uma decisão, né? Tudo na vida é a decisão. O ser humano ele é inseguro por natureza, né? Sim. E isso aí que você falou me lembrou, porque eu já fui cancelado várias vezes nas Então, eu ia redes te perguntar sociais. sobre isso, porque você é um cara polêmico, vai, João? Eu acredito que é aquilo que você falou, quando você mostra o que Sim, você acredita, vão ter pessoas que não vão concordar. sim. E se tem muita força na tua voz para alcançar mais pessoas naquilo que você acredita, Uhum. cada vez você alcança mais pessoas que não vão concordar, né? Teve uma coisa interessante que aconteceu que foi recente da questão da maquiagem, né? E aí você estava falando dessa relação da pessoa ser quem ela nasceu para ser, ou alguma Sim. coisa nesse sentido, né? Só que o fato é que é isso, tem a mimética, a pessoa ela vai imitando muitas pessoas e tá tudo certo, né? Ela vai puxando isso de várias pessoas e acaba não encontrando o real potencial dela naquilo que ela poderia ser. E muitas das vezes isso só acontece pelo medo do que as outras pessoas vão pensar, Uhum. né? Por essa insegurança. Ninguém nem tá pensando nada. E eu provei isso, né, nessas últimos meses, quando aconteceu a questão da maquiagem. Eu postei um story, perguntaram assim, a maquiagem é importante para mulher na sua profissão? Eu tava falando sobre posicionamento. Eu falei, sim, é importante para mulher na sua profissão, é importante para mulher até dentro de casa com o seu marido, muitas vezes. Sim. Por quê? Porque isso vai ajudar ela na questão até da própria Autoestima. autoestima. Ela vai se olhar, muitas mulheres às vezes têm depressão, estão maus, por É só causa... uma maquiagem, gente. Acha que é só uma maquiagem, mas não é só isso, né? Aham. É muito mais. É, como tu fala, né? A questão da autoestima, da armadura da Sim. mulher. E aí, uma mulher que tem mais de 4 milhões de seguidores entrou em contato comigo, influente ela, e ela falou por que ela não concordava comigo da questão da maquiagem. E ela postou nos stories dela, aí deu um reboliço, um monte de gente, aí foi um cancelamento bem... Foi? Foi bem poderoso. E ela me explicou o porquê não. Falou, mandou um monte de áudio, assim, ela se sentiu mesmo o que eu falei. Feriu a vaidade dela. Feriu a vaidade dela, porque ela não usa maquiagem, muitas vezes. E Sim. ela se veste muito mal. E aí eu comecei a falar pra ele, eu comecei a fazer um trabalho de terapeuta, né? Mas por quê? Mas por que isso? Até chegar num ponto que ela me mandou um áudio falando o seguinte, João, vou ser bem sincera com você. Eu vejo, às vezes, não concordo com muita coisa que você faz. Por exemplo, quando você mostra um carro seu, ou quando você mostra uma casa, não sei o que lá, eu não gosto dessas coisas. Por quê? Porque eu gosto de viajar, eu gosto de fazer várias coisas e eu não mostro. Porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Exato. Então, assim, olha, era uma dor dela. E ela refletiu isso. Então, se você para pra analisar, a pessoa ela vai se abafando por causa dos outros, e ela acaba se perdendo, ela não sabe nem mais quem ela é. Exatamente. E ela começa a pensar que a prosperidade é ruim, que o dinheiro é ruim, que maquiagem é ruim, que se vestir bem é ruim, tudo porque ela quer ficar na média. Eu chamo de homens zebras e mulheres zebras, né? Porque a zebra, ela é o único animal que, para se camuflar, ela não se camufla sozinha. Porque ela não tem como, né? Então tu pega um animal assim, quando tem um predador, esse predador ele tem um sistema de tracking, né? Então ele segue a presa. E a zebra, para não ser seguida individualmente, o sistema de camuflagem dela é com todas as outras zebras, porque ela vê aquela uniformidade. E aí o leão, por exemplo, ele perde, ele não vê mais ela, mas ele vai pegar qualquer uma, Sim. Entendeu? E aí é sorteio, né? Então o homem e a mulher zebra, ela quer fazer parte do todo, da massa, a massa de pessoa comum, de mediocridade. Sim. E é um sacrifício, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ficar na pior, entende? Mas ela se sente quentinha e protegida com todas essas pessoas. Então, assim, ela fica com medo das críticas, ela se adapta a essas pessoas e ela vai viver e vai morrer daquela forma, na mediocridade, porque ela não tem coragem de sair e levantar uma bandeira. Porque dá trabalho, né, João? Vamos combinar? Dá trabalho ser a gente, e no sentido de ter que lidar com o digital, porque digital é difícil, assim. A galera vem com... Para mim, hoje já não faz mais diferença, mas eu lembro que quando eu comecei e vinham os ataques de haters, eu juro que eu fiquei mal ali no começo e dependendo da situação, pega. Outro dia alguém fez um comentário sobre a Valentina.
Eu postei uma foto dela e aí a pessoa escreveu assim, nossa, menina feia. E daí aquilo não é que pegou pra mim, João, no sentido de você pode achar o que você quiser sobre o outro. Sim, deu um né? senso de proteção de manhã. Só que assim, eu posso achar que fulano de tal é bonito e o outro achar que não, e tá tudo bem. Mas ali me pegou num lugar que eu pensei assim, gente, a Valentina é uma das pessoas mais lindas que eu conheço, de alma mesmo. E ela é meu grande farol de vida. Então, assim, você tocou num ponto, assim, que você não podia tocar. Quando eu li, João, assim, juro, caíram lágrimas, tipo, imediatamente, assim. Foi tão algo que me chocou, assim, porque eu falei, caramba, eu aguento qualquer situação. Mas, assim, não toca nos meus, sabe? Sim. Porque eu fiquei pensando nela, imagina se fosse ela lendo isso. O quanto aquilo geraria de impacto para ela. Mas o restante, às vezes eu até falo, gente, eu falei um negócio aqui, vocês não ouviram, não, que eu falei, eu cavando meus cancelamentos, mas aí não vai, entendeu? Eu acho que eles não ouviram. Mas você é um cara que procura esse lugar, que eu vejo assim, você faz posts que, chega pra Luísa Sonza, Anitta, da Madonna foi um que explodiu, né? Os stories atingiram 5 milhões de pessoas. Mas é que eu vejo, eu quero gerar isso. Você quer? Sim, eu quero que a pessoa sinta alguma coisa que tire ela do lugar. Tá. Porque eu acho que a pessoa ela tá tão robótica, é uma hipnose, que quando tu faz alguma coisa que ela entra num desconforto e ela chega a te xingar por isso, eu acho excelente. Porque eu tô fazendo com que ela atinja... Tenha uma reação. Tenha uma reação, Tá. E isso é um grande começo. Né? É um início para que a pessoa comece a se movimentar para mudança, por mais que ela me odeie. Tá. Tanto que tem várias pessoas que falam assim, eu não gostava de você, não te segui e tal, ou deixei de seguir, voltei a seguir e tá tudo certo, entende? Então eu vejo isso como uma terapia coletiva. A pessoa precisa sentir essa raiva. E sobre o que você falou, de que é difícil e tal, é chato, mas é muito melhor do que quando eu tava lá com uma bicicleta, uma câmera emprestada, sem dinheiro e Esse tinha é o que preço. economizar pra, economizar pra comer, entende? Às vezes eu não conseguia, era ou corta a luz ou compra miojo, eu tinha que ficar escolhendo. Pelo amor de Deus. A questão toda, a pessoa ela tem medo de se posicionar e ela não entende tudo que ela vai estar ganhando com isso, por mais que seja difícil essa questão das críticas, que sempre vão ter, porque quando tu tem um holofote, as pessoas te olham e vai ter muita gente que vai te odiar. Sim. E tá tudo certo. Olha onde o Pablo Marçal tá. Quando você tem esse poder de influência, a influência, ela te leva para essas vias, tanto do amor como do ódio. Não tem líder no mundo que não seja amado e odiado. Lado a lado, vamos combinar? Anda lado a lado. Tu pega assim, qualquer líder, ele vai ser amado e odiado. E se você tem medo de ser odiado, você nunca vai ser líder. Uau, que forte isso. E é verdade, João. É verdade isso que você trouxe. E quantas vezes a gente deixa de pagar o preço e não pensa na realidade que está vivendo. Então, a pessoa que está lá, numa vida medíocre, passando necessidade, às vezes você não tem realmente o dinheiro para colocar recursos de nada, oferecer um ensino melhor para os filhos, enfim, ter uma vida mais digna. E ela não vai porque ela tem medo do que o outro vai pensar. E o outro vai sempre pensar alguma coisa, não interessa o que você faça. Você pode estar aqui ou aqui, as pessoas vão pensar algo ao teu respeito. É importante que a gente venha para essa realidade e entenda que a minha história, ela depende 100% de mim. E se eu não fizer, esquece. Perfeito. João, a gente está chegando ao fim. Eu queria ter falado um pouco mais sobre arquétipo. Quer deixar alguma coisa sobre esse tema? O quanto o arquétipo é importante dentro da mensagem e do posicionamento da pessoa. É algo que, de repente, ela pode conseguir estar em outro lugar ou é algo que é estratégico, por exemplo, para uma fotografia? Ou um vídeo, enfim. O arquétipo é importante para a pessoa se situar. Tá. Porque o que eu percebia? Eu percebi que a linguagem que eu falava com os meus clientes, ela não era entendida. Tá. Porque eu tenho essa linguagem artística, então eu olhava para a estética, eu olhava para o todo, só que, por exemplo, tu tem um senso estético. A maioria dos clientes não tem. Médico, tu atende também, médico, sim. Eles nos contratam por causa disso, né? Por causa do senso estético. Então eu olhava assim e eu pensei, eu preciso de uma forma para generalizar e para que eles entendam de maneira simples. Sim. Então, arquétipo, ele nada mais é do que uma forma de você entender um conceito estético junto com uma ideia. Então, por exemplo, você tem a ideia do governante e existe todo um conceito estético por trás disso. Você tem uma ideia do mago, existe todo um conceito estético. É evidente que existe toda uma simbologia primitiva que pega o inconsciente coletivo, que pega toda uma estrutura simbólica
do ser humano. Uhum. Né? É quase o contato com a alma dele, mas a alma no sentido junguiano. Né? Então, é essa psique. E aí, quando você define um arquétipo, ele meio que entra em toda a sua comunicação. Só que ele não te encaixota. Por quê? Porque você é um ser humano cheio de emoções, cheio de defeitos e valores e fortalezas. E aí, você vai construindo isso na sua comunicação. A minha mensagem é a seguinte: não acredite nessas balelas de, eu vou ativar o arquétipo, isso, aquilo e tal. Quando a pessoa vê uma... Tá rolando muito disso, né? Meu Deus do céu. Quando a pessoa vê um atalho, né? Aham. Essa questão do arquétipo da sereia, arquétipo do não sei o que lá, arquétipo Meu da... Deus. Tem cada coisa, você não sabe. Que não tem nada a ver com Não. nada. É Não. da cabeça dela. Não, isso não tem nada a ver. Borboleta. É que o arquétipo, Ah, ele é um tipo simbólico, tá. né? Então, assim, tu pega assim, um sapo, ele é um arquétipo. Só que não é dessa forma que você vai Não, e lidar tá com em o tudo, né? posicionamento. Você pegar o mercado de luxo, por exemplo, a Rolex. Sim. O arquétipo é o símbolo. Ele é o arquétipo do governante. Governante. E ele tem toda uma estética envolvida nesse arquétipo, né? Mas a grande questão, as pessoas elas estão caindo muito em promessas rápidas e fáceis e idiotas, né? Então tem que tomar um cuidado. Arquétipo, ele sim te ajuda a enriquecer, Uhum. mas não na frente de um espelho e repetindo que você é a sereia, né? Mas é diferente, é uma estratégia de posicionamento. E aí você utiliza o arquétipo para representar a imagem toda, né? A imagem em sua totalidade. Então, a tipografia, as cores, todos os conceitos por trás, e tu não usa só um arquétipo. Uhum. Que interessante, João. Bem, João, bate-bola, rapidão. Um livro. A Arte da Sabedoria de Baltazar Graciano. Um momento que mudou sua vida. Quando eu tava com meu pai, num carro, no meio da estrada, ele com câncer, a gente com R$1 em moeda. Uau. E você nota 5 em quê? Nota 5? É. Nota 5? É. Cozinhar, sei lá. Eu cozinho meio mal. Aquelas, meu Deus, eu quase caí aqui, ó. Ou seria um nota 3, não sei. Eu acho que é nota 2. A Gabi, 2, João. Saberia dizer melhor. Acho não, que nota 5, 1. gente, posso falar, 5 é muito bom, 5 é média. Mas eu sei fazer uma sobremesa incrível. Uma torta de banana. Então ele compensa. Será que realmente Pelo menos tem alguma coisa que é bom. Será que realmente é esse lugar? Churrasco Da nota também 5? dá pra testar. Acho que é nota 5, nota 5. Passa, mas ele passa, tá vendo? Ele passa, tá na média e ainda compensa. E João, quais são os teus planos? O que você está pretendendo aí? Eu sei que você tem bastante, tu até me trouxe aqui, abriu um pouquinho, mas quero entender. E o que você tem hoje para oferecer para a audiência? Então, estamos abrindo agora um estúdio fotográfico. Ele veio morar em São Paulo agora, né? Então, mordi a língua, né? Falei que nunca viria. Tá vendo? Né? Mas isso foi uma decisão importante porque eu observei que eu estava me limitando. Teve a ver com a tragédia também? Teve um pouco a ver também, mas não foi decisivo. Mas teve a ver porque eu sempre tô vindo e toda hora eu tinha que ficar indo pra Florianópolis pra pegar avião porque o aeroporto tá fechado. Sim. Mas não foi decisório, porque tipo, é temporário. Só que olha só, eu tô indo toda hora pra São Paulo. Não é possível que a gente... Por que a gente não quer vir? A gente começou a colocar no papel. Sim. E é evidente, tem muita coisa assim que a gente gosta do interior. Morar em Porto Alegre, não é interior, né? Mas a gente queria ir pra Gramado, né? Então a gente ia ficar mais distante ainda, tipo o Mago da Montanha. Só que daí eu falei pra minha esposa assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ficar 3 anos. 3 anos em São Paulo, focado. E depois a gente vai pra onde a gente quiser. Eu acho que vocês não voltam. A Gabi vai gostar daqui. Muita gente diz isso, que agora vai ficar, não vai ter essa. Então a gente tá abrindo um estúdio com escritório, podcast, etc. E para quem quiser, tem a imersão, que é o MPI, Movimento, Posicionamento e Imagem. São 3 dias de imersão. E vai ser em Alphaville e Barueri, no dia 25, 26 e 27 de outubro. João é incrível, gente. Entrem depois no perfil. Qual é o teu perfil? @João Mena, com 2 M's. A gente vai deixar aqui embaixo M's. também. Estamos chegando aqui ao fim. Foi incrível ter a sua presença aqui, João. Você que é um cara que sempre contribui tanto. Teu conhecimento é algo realmente que as pessoas precisam ter acesso. Porque meu Deus, hoje eu descobri várias coisas que eu não sabia, né? Pelos lugares que você já permeou aí. E, João, em uma frase, o que não pode? O que não pode? Não pode faltar a verdade. Não pode faltar a verdade. Em tudo que você fizer, não pode faltar a verdade.
né? Desde as suas ideias, os seus pensamentos, as coisas que você coloca para fora. Então, assim, existe uma adaptação. É até interessante isso, Leila. A primeira vez que eu coloquei um terno, eu me senti um pinguim. Mas por quê? Porque eu não tinha uma adaptação, eu não Sim. tinha aquela autoimagem de confiança e eu não estava colocando a medida certa. Hoje, é extremamente natural para mim. Vestir uma gravata é como se eu tivesse, sei lá, escovando... É a coisa mais natural do mundo. Sim. Né? Então, mas por quê? Porque eu entendi qual era a verdade para mim. Qual era a minha verdade? E aquilo tem que importar para você. E tem que importar para você. E qual que é o ponto disso tudo? A construção da personalidade da pessoa, de quem ela é, ela não acontece através dos seus parentes, através do seu passado, através de tudo que você passou. Ela acontece através de uma decisão. Quando você decide, eu serei isso, e aí você busca ser aquilo. Esse é o verdadeiro nascimento. É quando você nasce de fato, quando você decidiu ser aquilo. E essa não tem maior verdade que essa. Você decidiu uma coisa e você ir atrás daquilo, e você acreditar naquilo, e você transformar tudo em sua volta por causa daquilo. Não existe maior verdade que essa. Então tem pessoas que pensam, eu tô mentindo pra mim mesmo, porque na verdade eu sou tal coisa. Não. Aquilo não é você. Sim. Porque você não decidiu em nenhum momento ser aquilo. Alguém trouxe aquilo pra você. E você Exato, tá teu tio te chamava de tal coisa, a avó chamando de tal coisa, nasceu num ambiente que não te fez crescer. Mas quando você decide, não tem verdade maior que isso. Eu quero agradecer pela audiência. Espero que vocês tenham gostado do papo. E quero pedir para que vocês continuem, porque, nossa, a gente vai ter aqui, muito assunto. A gente vai trazer muito conteúdo sobre filosofia, sobre autoconhecimento, sobre vida, a vida acontecendo. Eu não quero, quando eu comecei aqui o projeto, João, meu intuito era que a gente trouxesse, de fato, temas que pudessem agregar na vida de vocês, mas não ser engessado. Porque, no fundo, a gente precisa falar sobre religião, sobre relacionamento, sobre o que acontece na vida, né? E isso faz com que a gente abra a nossa percepção se aquilo faz sentido ou não. E isso é o que faz com que a nossa trajetória seja construída. Eu também falo que autoconhecimento é mais importante que conhecimento. Porque quando nós temos autoconhecimento, nós buscamos, de fato, o que está fora para trazer e agregar o que, de fato, faz sentido para a nossa vida, para a nossa trajetória. Então, quero agradecer e fiquem ligados, não deixem de acompanhar o nosso próximo convidado, que será Sameraj. Entendeu, né? Aqui, meu amor, é um line-up, maravilhoso. João, obrigada. Obrigado, minha amiga. Obrigada por tudo. E até a próxima. Tchau, gente.